2024 foi simplesmente insano para os animes. Tivemos continuações épicas, estreias surpreendentes e adaptações que deixaram todo mundo de queixo caído, desde batalhas eletrizantes até histórias emocionantes. O ano trouxe tudo que os fãs poderiam pedir e um pouco mais, mas quais foram os verdadeiros destaques do ano? Será que Solo Leveling dominou como esperado? Kimetsu no Yaiba entregou tudo? E as apostas? Será que alguma delas surpreendeu? No vídeo de hoje eu separei os melhores animes, aqueles que marcaram o ano e não podem ficar de fora da sua lista. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa retrospectiva do que de melhor rolou no mundo dos animes. Então bora começar. E que essa lista eu separei entre continuações e estreias, porque tem gente que quer saber as estreias mais aguardadas, enquanto tem outros que querem saber as continuações mais aguardadas. E que eu vou começar com as continuações mais aguardadas, começando com a terceira temporada de Yokoso, de Class of the Elite. E para quem não conhece o anime, esse anime gira em torno de uma escola que trabalha com rankings em suas turmas, onde elas se enfrentam de diversas formas para conseguirem passar das outras. E que o protagonista é um baita manipulador inteligente e forte pra caramba, e que tenta passar seus anos no colégio sem chamar atenção, e que toda hora você acaba se surpreendendo com ele de alguma forma. E bom, essa temporada foi bem interessante, com foco no desenvolvimento de vários personagens e uma mudança em uma relação do protagonista que tivemos ao final da temporada, que foi bem interessante e fez com que várias pessoas quisessem ver mais uma quarta temporada, e que já tivemos o anúncio de uma quarta temporada e que vai adaptar o início do arco do segundo ano, e que todos estão ansiosos. Kimetsu no Yaiba voltou com uma nova temporada e que tava sendo ok, pois o arco não é em si tão empolgante, porque é o arco do treinamento Hashira e todo mundo sabia que seria bem lentinho essa temporada. Só que chegou o último episódio e surpreendeu demais. A sequência de ação que teve foi ampliada e melhorada em relação ao material original, para agradecer o final da temporada e deixar todo mundo empolgado para o próximo arco, que é o arco do Castelo Infinito, e que já foi anunciado que vai ser em filme e já tem data de estreia aqui para o Brasil, e que todo mundo está empolgado. E bom, para vocês que não conhecem essa obra e que eu duvido um pouco, na história acompanhamos Tanjiro, um garoto que teve a sua irmã transformada em demônio e que ele acaba virando um caçador de demônios para tentar achar uma cura para sua irmã. E vamos acompanhando a história dele com vários desafios que ele vai enfrentando enquanto ele vai se envolvendo com vários caçadores e vários demônios. O anime de Nier Automata voltou com a sua segunda parte e que foi muito boa, e que nesse anime acompanhamos dois androides lutando e fazendo várias missões em um mundo pós-apocalíptico, e que vamos descobrindo vários segredos e várias reviravoltas aí na história. E foi muito bem feitinha essa adaptação do anime de Nier e que agradou várias pessoas que conhecem o jogo. Tinham dúvidas sobre a segunda parte por conta dos problemas de produção na primeira parte, mas dessa vez o anime se saiu bem e entregaram uma boa adaptação na segunda parte, e que fechou com chave de ouro. Pra mim, uma das melhores continuações desse ano, a terceira temporada de Shinigami Nabotan, que chegou para finalizar a adaptação, e fez isso muito bem. Eu falo isso muito por conta do seu penúltimo episódio, que foi o episódio que eu mais gostei, um dos que eu mais gostei no ano passado, porque exaltou pra caramba vários momentos do anime. E para quem não conhece anime, nesse anime temos um filho de nobre que acaba sendo amaldiçoado por uma bruxa, e que essa maldição faz com que tudo que ele toque acabe morrendo. Logo depois ele é mandado para morar sozinho em uma outra casa, só que logo depois acaba chegando uma outra garota para morar na casa, e que é uma garota da infância do protagonista, e que é uma garota que gosta dele e quer ficar com ele nessa casa. E é uma coisa que é muito tentadora para ele, porque ele gosta dela, ele demonstra pra caramba gostar dela, só que ele não pode tocar nela, porque caso ele acabe tocando, ela vai morrer. E é uma coisa que ele tenta evitar, mas a garota fica avançando pra caramba nele e brincando até com a morte em vários momentos, porque temos vários momentos dos dois juntos em que ela brinca com uma certa aproximação, e que temos vários momentos muito fofos, muito bonitinhos do casal principal, além de momentos engraçados também muito por conta da garota, que ela é muito carismática e divertida, e você com certeza vai gostar dela como protagonista, além dos personagens secundários serem muito bons e os casais que vão se formando também, porque temos um outro casal que vai sendo formado ao longo do anime, e que esse anime tem um final fechadíssimo, fechou todas as questões do anime, inclusive o romance, e que falando do romance, teve uma cena muito linda no final da temporada, no penúltimo episódio, que eu comentei aqui no canal e que você pode acessar no card acima, e que foi uma cena muito linda, muito boa, num episódio marcante aí, porque resolveu a parte da maldição que o protagonista tem e também a parte do romance, e que foi um baita episódio que exaltou tudo que foi mostrado no anime. O único contra desse anime é que ele é computação gráfica, só que ele não chegou em um certo ponto que atrapalhasse a minha experiência, e eu indico você dar uma olhada nesse anime. O anime de Konosuba voltou com a sua terceira temporada, com mais uma temporada muito divertida e muito engraçada, e que na história acompanhamos um protagonista muito zoeiro que acaba morrendo e indo parar no mundo de fantasia, e que acaba arrastando uma deusa junto com ele, e que logo depois junto mais duas garotas que fazem parte do grupo deles, e que juntos eles partem em diversas aventuras, e que toda hora você dá risada com eles, toda hora os personagens são muito divertidos e muito zoeiros, e que a comédia reinou toda hora, manteve isso na terceira temporada. Todo mundo achava que a terceira temporada teria um pique diferente da segunda temporada porque tivemos mudanças, só que a terceira temporada se manteve muito boa, todas as temporadas de Konosuba foram muito boas, tivemos uma mudança de diretor, mas o anime se manteve muito bom e muito divertido, e que com certeza se você
gostou da primeira e da segunda temporada, vale a pena você acompanhar a terceira temporada. O Mushoku Tensei voltou com a segunda parte da segunda temporada, depois daquela primeira parte em que vimos o protagonista tentando superar seu trauma que ele teve na primeira temporada por conta de uma das garotas principais, e que ao final vimos isso sendo resolvido com o reencontro que ele teve nessa temporada, e que na primeira parte teve um baita foco no romance, e que na segunda parte tivemos um baita foco no desenvolvimento do protagonista, que evoluiu pra caramba comparado com a primeira temporada. Assim, desde a primeira temporada dá pra ver a evolução do protagonista, e que tem vários momentos de reflexão do protagonista que mostra a evolução dele, e que com certeza o final surpreendeu pra caramba, foi um final que chocou todo mundo e marcou demais o final dessa temporada. E que para quem não conhece esse anime, nesse anime acompanhamos a história de um cara que acaba morrendo salvando uma garota na terra e reencarna em um mundo de fantasia, e que ele tem vários arrependimentos da sua vida anterior, que foi muito horrível, só que nessa nova vida ele quer fazer tudo diferente e aproveitar ela ao máximo, e a partir daí vamos acompanhando a história dele. Oshinoko voltou com a sua segunda temporada, que foi muito bem produzida, assim como a primeira temporada, e que tivemos um baita foco na evolução de vários personagens, e que surpreenderam em vários momentos de tão bom que estavam, porque simplesmente melhoraram tudo que tinha no mangá, e terminou com você querendo mais ainda. E bom, na história, acompanhamos um cara entrando no mundo do show business para tentar vingar a morte de sua mãe, e vamos acompanhando a partir daí. E bom, alguns de vocês devem estar questionando o Oshinoko estar nessa lista, muito por conta do final do mangá, só que assim, eu não posso culpar o pessoal do anime por conta da decisão do autor da obra. Eu não quis misturar, porque o anime foi muito bem feito. A pessoa que não gostou do final do mangá de Oshinoko, se for esquecer aquele final, vai curtir pra caramba a segunda temporada. Só que se as pessoas ficarem pensando só naquele final, alguns vão ter esse julgamento de misturar as coisas, e que não é o certo, assim, o certo é você olhar separadamente, isoladamente, porque o trabalho que fizeram na segunda temporada foi muito bom. A terceira temporada de Re:Zero foi uma continuação inesperada e que chegou com tudo, entregando uma excelente temporada, mesmo com a troca de diretor. Tivemos várias sequências muito bem feitas nessa terceira temporada e que teve muita ação, e muitos vilões que não paravam o anime todo. A animação tava muito boa e continuou na segunda parte do anime, e a direção mostrou um bom trabalho, surpreendendo em vários momentos, o que manteve a história bem interessante. E que nesse anime acompanhamos Subaru e sua luta para sobreviver em um mundo de fantasia onde ele pode voltar no tempo toda vez que morre. Com certeza não poderia faltar a segunda temporada de Boku no Kokoro, que chamou a atenção com mais uma excelente temporada e que tem um grande avanço para o romance, e que gira em torno de um garoto meio doido das ideias que acaba se apaixonando por uma garota muito legal e divertida da classe dele, e ao longo do anime o romance começa a progredir. E bom, a primeira temporada foi cheia de vários momentos marcantes e emocionantes do casal principal, e a segunda temporada manteve isso, e que são os pontos positivos para o anime, porque quando chega esses momentos eles dão um belo de um up na animação e também na direção, e que fazem um belo trabalho em cada episódio. Cada episódio tem uma cena linda ou marcante para ser exaltada, e que ao final dessa temporada deu bom para o casal principal, deram um avanço no romance, ao mesmo tempo que vimos a evolução dos dois personagens principais, principalmente do protagonista masculino, que teve uma evolução na primeira temporada, mas teve uma evolução maior ainda agora na segunda temporada, que foi muito importante para o progresso da relação dos dois, e que com certeza você vai gostar da garota principal e da relação dos dois, que é muito bonitinha, e você vai gostar de ver como ela faz bem para ele e ele faz bem para ela. Você vai curtir pra caramba essa dinâmica dos dois, e que com certeza vale a pena você acompanhar esse anime. O anime de Gimai Seikatsu foi um outro anime que se destacou no ano passado, e é um anime que ninguém esperava nada, muito por conta do estúdio que ele estava, mas que no final fez um excelente trabalho muito por conta do diretor, que fez um baita de um trabalho muito bom e que surpreendeu em vários episódios. E bom, pra quem não conhece esse anime é um anime de romance de dois adolescentes que acabam virando meio irmãos depois que seus pais acabam se casando, mas que para esses dois, o casamento de seus pais não vai durar, então eles acabam decidindo não se aproximarem, já que eles devem se separar em algum momento. Só que em certo ponto o garoto, ele acaba descobrindo que na verdade a garota ela quer ter uma família que goste dela, e ele fica pensando em como ser um bom irmão para ela. Só que no meio do caminho, os dois vão se aproximando e se apaixonando com o tempo, como vocês podem ver no trailer, e vai seguindo a história com os dois se aproximando, conhecendo mais sobre o outro e descobrindo que gosta do outro, e que é um problema para ambos, porque eles agora viraram meio irmãos, então seria um problema para eles acabarem ficando juntos por conta da relação de seus pais. Então não é só um romance, é um romance com drama por conta dessa situação em que eles estão, e que é uma coisa que vai sendo trabalhada ao longo dos episódios, e que o anime foi muito bom de acompanhar, principalmente para quem gosta de romance e drama, porque é bem dramático. Como vocês puderam ver, é bem dramático esse anime, pois tem uma questão muito difícil de ser resolvida em volta do romance, e que foi muito bom de ver por conta do belo trabalho que o diretor fez com o estúdio, que é o estúdio Jin, e que é um estúdio bem abaixo, mas que entregou algo muito bom por conta do diretor, e que impressionou em vários episódios a forma como ele queria passar o drama do romance dos dois, e que até o final do anime temos o avanço para os dois na história. Não foi completo, pois ele continua na light novel, mas indica que eles vão trabalhar para avançar no romance e resolver a questão que eles têm que resolver, a questão
em volta do drama do romance deles, e com certeza vale a pena você acompanhar esse anime. O romance que foi destaque do ano foi o anime de Gigi Aren, ou como alguns conhecem, o anime do Aren de Uma Garota Só, e que é uma coisa bem bizarra, porque na história temos uma garota que é apaixonada por um cara no colégio e que reclama que queria ser mais popular com as garotas, e que ele queria o Aren para ele. E bom, a garota, ela faz parte de um clube de teatro e é muito boa, e para solucionar isso, ela usa suas habilidades de teatro para imitar várias personalidades diferentes, e todas elas apaixonadas por ele, fazendo com que ele tenha o Aren de Uma Garota Só. E que foi muito boa acompanhar a interação desses dois, é muito divertido acompanhar a interação do casal principal, e bem fofinho em vários momentos, muito por conta da garota, e você se diverte com as várias personalidades que ela vai emulando, e não tem como você não gostar da garota porque ela é bem carismática. E um ponto positivo para esse anime é que ele foi fechadinho com um grande avanço no romance, parece que não vai, mas até o final ele avança e o romance é fechado no último episódio, a história é fechada, é completinha e tem um final para o casal principal, e que com certeza vale a pena você dar uma olhada. O anime de Wii Story foi um anime de ação que se destacou no ano passado. A história acompanha um jovem que busca uma maneira de cumprir a promessa que ele fez para sua amiga de infância, de se tornar um dos magos mais poderosos, e que para alcançar seu objetivo, o protagonista acaba entrando na escola de magia, só que tem um problema, ele não consegue usar magia, e ele vai ter que superar suas dificuldades apenas com suas habilidades de espada, e que é uma coisa que ele é muito bom, e foi muito bem mostrado isso no anime, porque as partes de ação estavam muito bem feitas, muito bem animadas e bem dirigidas, e toda hora você se empolgava com a sequência de ação que tinha, e não é à toa, porque o diretor é muito bom, é o mesmo diretor do anime de Black Clover, que sempre mandou muito bem com a ação. Não é tudo que me agrada nesse anime, mas a ação é uma coisa para ser exaltada, e que eu quero ver mais disso na segunda temporada, que já foi anunciada. O remake de Spice and the Wolf voltou com uma adaptação muito superior ao seu primeiro anime de 2009, e que foi muito bem feita com várias melhorias e também acréscimos que não tínhamos antes e que foram muito bem colocados, e uma adaptação muito mais fiel ao material original, e que na história acompanhamos um mercador que acaba conhecendo uma garota lobo que é meio que uma deusa para um certo vilarejo, e que decide se juntar a ele a essas viagens que ele faz, e vamos acompanhando a interação dos dois ao longo do anime, enquanto vamos nos divertindo com a garota lobo, que é muito divertida e muito carismática, e é muito fácil de gostar dela, e que é isso que vende a obra, a garota lobo e a relação dela com esse cara, e que é o foco do anime, a garota e o romance dos dois, e que vamos vendo isso aí, o romance dos dois, a relação dos dois, progredindo ao longo das viagens que eles vão fazendo, e que, como eu disse antes, fizeram um excelente trabalho nesse anime, com várias melhorias em comparação ao seu primeiro anime, e que tá muito mais fiel ao material original, muito mais fiel e na verdade mais interessante que o original, e que felizmente foi confirmado uma segunda temporada para esse remake, e que aparentemente eles querem finalizar a história. Agora, o romance que foi destaque entre as estreias foi o anime de Makane, o anime de romance das garotas rejeitadas, e que foi muito divertido sem focar tanto assim na parte do avanço do romance, porque foi focado na pós-rejeição dos seus romances, porque não tem foco no avanço de romance para o protagonista, pois o foco está no drama das garotas, e que apesar de ser um romance que envolve drama, foi um romance bem divertido de acompanhar e bem engraçado em vários momentos, muito por conta das garotas, principalmente da garota principal, da de cabelo azul, e que é uma garota muito divertida e muito carismática, e que com certeza você vai se divertir com ela, assim como você vai se divertir com esse anime, porque esse anime foi muito bem feito do começo ao fim, a direção trabalhou muito bem, tornando esse anime extremamente divertido, e que seu final é meio que um extra, porque o final é original, e foi muito bom de acompanhar, deu um bom fechamento para a temporada, e tem rumor de que vai ter uma segunda temporada, e eu não duvido, porque esse anime todo mundo gostou, eu com certeza recomendo você dar uma olhada. Agora vamos para um romance um pouco mais maduro, um romance universitário, e que é no anime de Ubisaki Urainen, e que é um romance de uma garota universitária, e que tem deficiência auditiva, e que acaba se apaixonando por um cara que trata ela muito bem, um cara muito legal que quer conhecer mais sobre o mundo dela, e depois que eles se conhecem, a relação deles começa a andar a partir daí, e que foi muito bom de acompanhar a relação desses dois, muito por conta do anime estar muito bem produzido, porque temos várias partes bem bonitinhas e bem fofinhas, focando no casal principal, e também dos casais que vão se formando, porque não é só o casal principal que é focado, tem vários personagens fora eles que vão sendo focados, e que é muito interessante acompanhar eles também. Então o anime ele consegue trabalhar vários personagens e consegue fazer isso muito bem, e é legal de acompanhar o dia a dia da garota principal e a direção dela com seu par romântico, e a opening passa muito bem o que ela está vivendo, o seu mundo se abrindo mais ainda e ficando mais colorido agora que ela encontrou um protagonista masculino. O anime de Solo Leveling não poderia estar de fora dessa lista, porque foi um anime de ação que se destacou no ano passado, e que é um anime de ação e fantasia, que se passa em um mundo de portais conhecido como portões, conectam a terra a dimensões cheias de monstros perigosos, e que para combater essas ameaças, algumas pessoas desenvolvem habilidades sobre
humanos e se tornam caçadores, dedicando as suas vidas a explorar essas masmorras e proteger a humanidade. E que na história acompanhamos o protagonista, um jovem caçador de rank E, que é considerado o mais fraco de todos e constantemente menosprezado. Porém, durante uma missão em uma masmorra aparentemente simples, ele e seu grupo enfrentam uma terrível calamidade, e que no final o protagonista, ele acaba sobrevivendo por um milagre. Só que após esse evento, ele descobre que ele foi escolhido por um sistema misterioso e só ele pode ver, e que esse sistema permite que ele treine, ganhe níveis e se torne mais poderoso, assim como num jogo. E que a partir daí o protagonista embarca em uma jornada para se tornar o caçador mais poderoso, e vai seguindo a história a partir daí. E que assim, o anime se destacou pra caramba com a sua animação e também a sua direção. A animação surpreendeu em vários momentos, e a direção também deu um belo up em vários episódios. Tivemos alguns episódios que foram destaque por conta dela, e que fizeram um belo trabalho. No material original já era muito bom, só que no anime ficou melhor ainda, fora alguns acréscimos que eles fizeram em relação ao material original que eles colocaram na primeira temporada. Então assim, eles conseguiram exaltar tudo de bom que tinha nessa obra, e que eles fizeram muito bem nessa primeira temporada. E se você está buscando um bom anime de ação, com certeza vale a pena você dar uma olhada nesse anime. Kaiju Number 8 foi uma das estreias mais aguardadas, e que na obra acompanhamos um mundo que é atacado por monstros e que existe um certo esquadrão que lida com eles. E bom, o protagonista e a sua amiga de infância prometem entrar nesse esquadrão, só que ele não consegue enquanto ela consegue, e chega a um certo patamar muito alto, e que depois disso temos um certo acontecimento que dá poderes desses monstros para o protagonista, e que ele acaba usando para lutar contra esses monstros. E bom, ele consegue entrar nesse esquadrão, mas para chegar até a amiga dele, ele vai ter que subir no rank. E bom, o protagonista é muito fácil de gostar, ele é divertido e carismático, e é um protagonista bem diferente, porque ele é mais velho, o que é estranho para o protagonista de shonen, porque normalmente o protagonista é um adolescente, só que dessa vez o protagonista desse shonen é um adulto. E bom, a adaptação poderia ter sido melhor se tivesse uma direção digna dessa obra, porque ela tinha baita potencial com um bom estúdio, só que infelizmente o diretor não ajudou. Foi uma adaptação ok para uma obra que poderia ser marcante, já que o original é muito bom, mas mesmo assim eu recomendo vocês darem uma olhada, porque tem várias cenas de ação que são empolgantes e que você deve curtir. E bom, já foi anunciada uma segunda temporada e eu espero algumas mudanças para o bem dessa obra. Dandadan foi um anime de ação diferentão que surpreendeu no ano passado, e que acompanhamos um garoto que foi amaldiçoado, uma garota que tem poderes psíquicos enfrentando aliens e assombrações, e que com certeza você vai se interessar pela relação desses dois, que muitas vezes é divertida, enquanto vemos também um avanço no romance dos dois. E vale destacar as partes de ação que estavam muito bem feitas, muito bem animadas. O autor é bem criativo, só que bem maluco em certos momentos, principalmente no primeiro episódio, que é o ápice da maluquice. O anime continua doido, mas não chega no nível do primeiro episódio. E bom, já foi anunciada uma segunda temporada que vai estrear em julho desse ano, e que vai continuar o arco que eles pararam, e que eu recomendo se você quer um anime de ação divertido, com um pouco de romance sendo desenvolvido ao longo da história. Agora, um anime de ação e aventura diferente que chamou no ano passado, que foi o anime de Dungeon Mesh, e que é um anime de ação que gira em torno de um cavaleiro que estava em uma dungeon com sua irmã, e que logo depois ele acaba tendo que salvar ela de um dragão junto de seus companheiros, enquanto eles têm várias aventuras. Só que tem uma coisa nesse anime, o grupo dele não tem recursos, e para eles conseguirem ir até o dragão e salvar a irmã dele, eles têm que comer tudo que a dungeon fornece, literalmente tudo que ela fornece, porque tem certas plantas misteriosas, certas plantas suspeitas que eles acabam tendo que comer, monstros horrendos eles acabam tendo que comer, e que no final acabam se tornando comidas bem saborosas, e que é muito engraçado de ver a interação do grupo, principalmente da Elfa. A Elfa, ela é indignada com as comidas que eles têm que comer, e no final adorando. Assim, é legal de acompanhar o grupo inteiro, mas a Elfa é a que chama mais atenção. E bom, o material original desse anime já foi finalizado, e foi anunciada uma segunda temporada, e que vai fechar a história do anime. Então esse anime vai ter no final fechadinho, então eu recomendo você dar uma olhada nesse anime e se preparar para a segunda temporada quando ela vier, e que com certeza você vai se divertir com as aventuras desse grupo, enquanto eles acabam tendo que comer várias coisas estranhas. Esse anime foi tão bom que está na lista de 2 anos, que é o anime de Soul no Frio, e que para muitos foi o melhor anime do ano, mesmo que ele começou em outro ano, só que essa segunda parte foi no ano passado, e que entregou uma adaptação muito melhor que na primeira parte, uma coisa que muitos não esperavam, porque a primeira parte já estava muito boa, só que a segunda parte entregou algo melhor ainda, e que na história acompanhamos uma jornada emocionante sobre uma maga imortal, que após derrotar o rei dos demônios, ela parte em uma nova aventura junto dos aprendizes e dos ex-companheiros dela, para entender os sentimentos humanos e lidar com a perda de seus antigos companheiros, e que fizeram um excelente trabalho nessa história, porque a direção, a animação, as trilhas sonoras, tudo, tava tudo incrível nesse anime, porque temos vários momentos emocionantes e bem marcantes para ela, que eles destacam muito bem, e você vai se emocionando com as diferentes visões e percepções que ela vai tendo ao longo da sua nova jornada. E vale destacar os cenários que estavam muito lindos e várias cenas marcantes que tem ao longo do anime. E como eu disse antes, vale destacar também a animação, porque tivemos várias sequências muito boas de ação e a trilha sonora marcava toda hora a cena, e a direção mandou bem demais em cada episódio, e todo episódio tem
tem algo a se pensar, porque toda hora a personagem está refletindo, além de também ter os personagens muito bem desenvolvidos e que você acaba gostando de cada um que é apresentado, e que essa foi uma história que a produção elevou a adaptação para um outro patamar, e que vamos ver mais disso na segunda temporada, que já foi anunciada para janeiro de 2026, e que com certeza, se você não assistiu, eu recomendo vocês verem esse anime. Então esse foi o vídeo de melhores animes de 2024, e se você não assistiu algum deles, corre para ver, porque é bom, você vai curtir com certeza. Se você gosta de romance, ou luta, ou anime de drama, seja o que for, temos variações de animes aqui que você pode curtir se você não assistiu, e que eu recomendo você ver qualquer um deles. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, qual anime você mais gostou em 2024, não, qual o seu top 5, top 10 animes de 2024, deixa aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e falou!